Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje nós estudaremos Matemática Financeira 2. Estamos na parte 2 dessa sequência de aulas, que são em 3 partes, ok? Na aula de hoje nós focaremos somente em juros compostos e veremos algo relacionado a isso com a nova forma de resolver algumas questões. Peço que você preste bastante atenção nessa aula, nessas questões, pois é muito importante para o seu aprendizado. Você, se quiser, pode pausar o vídeo para resolver primeiramente e depois conferir a resposta para ver se está correta. Isso vai facilitar o seu aprendizado, tá bom? Mas sem perca de tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Só relembrar o que são juros compostos. Juros compostos, um novo elemento adicionado à fórmula no caso dos juros simples. Bom, o M corresponde ao montante final. Os demais eles se mantêm relacionados a juros simples que nós vimos nas aulas anteriores, que é o capital, C, a taxa de juros I e o tempo T. Ficando assim a fórmula, montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembrando novamente que a taxa é sempre sobre 100 e o tempo ele é de acordo com a questão, podendo ser em dias, semanas, meses, bimestre, trimestre, semestral e até de forma anual, ok? Isso vai depender de cada uma das questões. Devemos analisar e colocar na forma correta. Vamos para a primeira questão. Questão número 4, livro do segundo ano da prova Enem, está na página 105. Você pode acompanhar ou resolver primeiro. Um comerciante vende hoje um de seus produtos por R$ 11.024. Esse preço é o resultado de 2 aumentos sucessivos, o primeiro de 4% e o segundo de 6%. Se ele tivesse praticado, em vez de 2 aumentos sucessivos, apenas um aumento de 10% para o reajuste do valor de sua mercadoria, o preço final seria: alternativa A, R$ 24,00 mais barato que o preço obtido por 2 aumentos sucessivos. Alternativa B, igual ao preço obtido por 2 aumentos sucessivos. Alternativa C, R$ 24,00 mais caro que o preço obtido por 2 aumentos sucessivos. Alternativa D, R$ 124,00 mais caro que o preço obtido por 2 aumentos sucessivos. E alternativa E, igual ao preço obtido por 2 aumentos sucessivos, caso a ordem dos aumentos fosse invertida, sendo o primeiro 6% e o segundo 4%. Então, nós queremos saber qual é o preço final. Nesse preço final, se 2 aumentos sucessivos ou um aumento somente, qual a diferença entre eles e ver a alternativa que mais corresponde a esses aumentos, ok? Vamos resolver a nossa questão. Sendo P o preço inicial da mercadoria, de acordo com o enunciado, nós temos. Vamos lá, eu não sei o preço inicial ainda, por isso eu vou chamar de P. E agora nós vamos realizar alguns cálculos. 2 aumentos sucessivos, um de 4% e outro de 6%. Pessoal, eu já vou deixar na taxa percentual, tá bom? Vai ficar 4 sobre 100, que é 0,04, e 6 sobre 100, que é 0,06. Ficando assim, ó. Ah, professor, mas por que apareceu esse 1,04? É os 100%, ou seja, o valor de P mais os 4%. E, novamente, o valor de P mais os 6%. Multiplicando, nós sabemos que vai dar 11.024. Então, preço inicial vezes o 4% vezes o 6% é igual ao valor que nós temos, ok? A partir disso, nós podemos resolver essa questão. 1,04 vezes 1,06 é, como você pode ver aí, 1,06.
0,024, ok? Esse 1,024 está multiplicando o P, eu vou passar dividindo. E quando divido, eu acho o valor do P, que é igual a R$ 10.000. Então, o preço inicial é R$ 10.000. Continuando. O aumento de 10% na forma única agora, vamos calcular. Vai ficar da seguinte maneira. 10.000 vezes 1,1. Por que 1,1? O 1 inteiro, ele representa os 100%. E a parte decimal, os 10% de aumento. Então, nós temos aqui R$ 11.000. Já podemos ver a diferença. 11.000 para R$ 11.024, que é o dos dois aumentos sucessivos. Portanto, assim, ao aplicar em um único aumento, a mercadoria ficaria R$ 24 mais barata em relação ao preço obtido com dois aumentos sucessivos. Portanto, nós temos a alternativa A como a alternativa mais correta. Perdão, alternativa correta. Alternativa A como alternativa correta. Ok? Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão 5 do livro do segundo ano do Aprova Enem, também na página 105, diz assim: no mesmo instante, um investidor aplicou parte de seu capital a juro de 2% ao ano e a outra parte a juro de 3% ao ano. Ao final de um ano, ele recebeu um total de juros de R$ 230. Ao receber esse montante, fez alguns cálculos e constatou que se tivesse aplicado a primeira parte do capital a 3% e a segunda parte a 2%, receberia de juros, depois de um ano, R$ 10 a menos, ou seja, 220. Qual o capital total investido? Ele quer saber, ok? Lembrando que foram duas partes, a primeira 2% e a outra 3% ao ano. Se ele tivesse invertido, qual seria o capital que corresponde à alternativa correta? Então, nós temos aí letra A, 4.000, letra B, R$ 4.400, letra C, 4.600, letra D, R$ 5.000 ou alternativa E, R$ 9.000. Vamos resolver essa questão. Primeira parte do capital aplicado, X. Segunda parte eu vou chamar de Y, ok? Então, nós temos da seguinte maneira. 0,2 vezes x mais 0,03y é igual a 230. Então, nós temos a primeira parte x vezes 2% mais a segunda parte y vezes 3%, ok? Vai ser igual a 230, que foi o valor que nós encontramos. Vamos partir para outra parte da questão. A questão nos dá a inversão das aplicações. 0,3x mais 0,02y igual a 220, porque é R$ 10 a menos. A partir disso, a gente pode fazer um sistema de equações. Organizando as equações 1 e 2 em um sistema, temos. Vai ficar dessa maneira aí. Professor, por que estava em decimal e agora está com valores inteiros? Para melhorar a nossa resolução, foi multiplicado todos eles por 100, a primeira e a segunda equação, por 100. Ficando 2x mais 3y igual a 23.000, 3x mais 2y igual a 22.000. Observe que está enumerado como 1 e 2 para você entender qual delas representa cada equação, tá bom? Vamos lá. Multiplicando 1 por menos 2 e a equação 2 por 3, nós vamos ter as seguintes equações. Professor, por que o senhor fez isso? Era necessário? Poderíamos resolver de outra forma, mas assim fica mais fácil e você vai entender por quê. Porque quando nós temos esse segundo sistema e esse segundo sistema, nós podemos fazer pelo método da adição. O que seria o método da adição? No método da adição, eu vou somar menos 4x mais 9x. E menos 6y
mais 6y. E também menos 46.000 mais 66.000. Ficando assim, pessoal, menos 4 mais 9, 5x. Menos 6 mais 6 é igual a 0. E menos 46 mais 66 igual a 20.000. E aí fica bem mais fácil. Cancelamos o y. Agora nós temos 5x igual a 20.000. Qual é o número que multiplicado por 5 vai ser igual a 20.000? É bastante simples. 4.000. 4.000 vezes 5 igual a 20.000. Então nós já sabemos o valor de x aí. Ok? E aí basta resolver a nossa questão, tá bom? Vai ficar da seguinte maneira, ó. X igual a 4.000 e y igual a 5.000. E de onde é que eu tirei esse y? Como eu achei o valor de x, basta substituir na fórmula lá em cima. E aí, acha o valor de y igual a 5.000, ok? Portanto, o capital aplicado corresponde a 5.000 mais 4.000, dando um total de R$ 9.000, que é a alternativa E, tá bom? Agora, depois de resolvida essa questão, vamos para a próxima. Questão 6, livro 2º ano do Aprova Enem, na página 106. Vamos ler a questão. Carlos gastou 5.000 no cartão de crédito. No entanto, ele passou por alguns imprevistos financeiros que não permitiram o pagamento da dívida, que perdura há 3 meses. A administradora desse cartão opera uma taxa de juros composto de 10% ao mês. Para conseguir pagar a dívida, Carlos fez uma proposta que foi aceita pela empresa: cobrar juros simples de 8% ao mês, referente aos 3 meses de atraso. Considerando que o pagamento será feito em uma parcela única, quais serão, respectivamente, o total a ser pago por Carlos e o valor do desconto que ele receberá? Vamos lá, temos aí as alternativas, onde a primeira parte, que é o valor total, e a segunda parte das alternativas, o valor do desconto, ok? E vamos resolver essa questão. M1, vou chamar a dívida contraída mediante juros compostos, nós vamos ter montante 1 é igual a 5.000 vezes 1 mais 0,1, que é a taxa, elevado a 3 por ser 3 meses. Observe aí que o tempo está em 3 meses. A taxa é 10% já dividido por 100, temos 0,1, e o capital, que é 5.000. Então, nós temos aí 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 3, ficando 5.000 vezes 1,331. Então, o montante inicial, nós temos aí R$ 6.655. Esse é o valor da dívida dele atual em juros compostos. Agora nós vamos calcular pagamento único, juros simples, ok? 8% ao mês durante 3 meses. Observem que a diferença é muito grande. O 3 agora ele não está mais no expoente, ele está multiplicando. Então, nós temos aí o capital 5.000 vezes 1 mais a taxa de 8%, que é bem menor, vezes 3, onde nós temos o tempo, 3 meses, ficando 5.000 vezes 1,24, ok? Que está aí. Então, R$ 6.200 é o novo valor a ser pago, ok? Portanto, o valor a ser pago por Carlos é de 6.200 e o desconto será de, vamos lá, 6.655 menos 6.200, R$ 455. Então, a alternativa que corresponde ao valor que ele vai pagar, que é 6.200, e o desconto que ele teve em relação ao montante 1, que era de juros compostos, será de R$ 455, perdão, e a alternativa correta é a alternativa A, ok? Em determinada loja,
o cliente que pagar suas compras à vista recebe um desconto de 5% e, caso pague em dinheiro, recebe outros 5% de desconto sobre o valor da compra à vista. Certo dia, um cliente, ao saber das condições de desconto, optou pelo pagamento à vista em dinheiro, mas solicitou ao vendedor que, em vez de fazer 2 cálculos de desconto de 5%, ele aplicasse um desconto único de 10% sobre o valor da compra. Se o vendedor aceitasse a solicitação, nós teremos aí as alternativas. O comprador sairia ganhando, pois 2 descontos sucessivos de 5% reduzem menos o valor da compra se comprados a um só desconto de 10%. Agora o comprador sairia ganhando na alternativa B, pois 2 descontos sucessivos de 5% reduzem mais o valor da compra se comparados a um só desconto de 10%. Alternativa C, não haveria perda ou ganho para o comprador, pois os 2 descontos sucessivos de 5% equivale a um só de 10%. Alternativa D, não há como concluir se o comprador sairia ganhando, pois depende do valor total da compra. E a alternativa E, o cliente sairia ganhando se o valor da compra fosse maior que R$ 250. Agora nós vamos analisar essas alternativas a partir da resposta. Vamos responder. Analisando as duas possibilidades de desconto, para uma compra de X reais, nós temos 2 descontos sucessivos de 5%. Lembrando que esse 0,95 que aparece na tela é 100% menos os 5%. Bom, vai ficar da seguinte maneira. 0,95 vezes 0,95 vezes X, que é o valor de X reais na compra. Vai ficar 0,9025x, ou seja, 90,25% do valor da compra, ok? Agora, nós vamos ver um desconto único de 10%. 100% menos 10%, 90% de X. Pessoal, essa aí só de olhar já podemos ver que o desconto sucessivo é maior, ok? Vamos lá. Portanto, o comprador sairia ganhando, pois 2 descontos sucessivos de 5% reduzem menos o valor da compra do que um desconto único de 10%. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Agora que você viu essas questões, você pode praticar questões similares a essa. E você vai ver como você vai ter um melhor conhecimento do conteúdo de matemática financeira. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima aula.